Olá pessoal, fazendo a correção da acro da semana 17 a 21, quando a gente trabalhou divisibilidade. Então bora lá, as questões mais erradas. Quais dos números menores que 10 abaixo são divisíveis por 2? Qual que é o critério de divisibilidade para 2? Para ser divisível por 2 tem que terminar o número em 0, 2, 4, 6 e 8. O número então tem que ser par. Quais são os números menores que 10 que dão para dividir por 2? 2, 4, 6, 8. Olá pessoal, fazendo a correção da acro da semana 17 a 21, quando a gente trabalhou divisibilidade. Então bora lá, as questões mais erradas. Quais dos números menores que 10 abaixo são divisíveis por 2? Qual que é o critério de divisibilidade para 2? Para ser divisível por 2 tem que terminar o número em 0, 2, 4, 6 e 8. O número então tem que ser par. Quais são os números menores que 10 que dão para dividir por 2? 2, 4, 6, 8 e 10. Esse 10 aqui tem que tomar muito cuidado porque no enunciado falou que são os números menores. Se são os números menores, ele não entra, tá? Próxima questão. Indique quais são os números a seguir que são divisíveis por 3. Critério de divisibilidade por 3. Quais são os critérios de divisibilidade por 3? A soma dos algarismos for divisível por 3. Então vou somar os algarismos. 4 mais 2, 6. 6 mais 8 dá 14. 14 dá para dividir por 3? 14 está na tabuada do 3? Não. Próximo número. 33.100. 3 mais 3, 6 mais 1, 7. Somando então os algarismos dá 7. 7 dá para dividir por 3? Não. 6.813. 6 mais 8, 14. Mais 1, 15. Mais 3, 18. 18 está na tabuada do 3, dá para dividir por 3? Dá. Então esse é 1. 71.256. 7 mais 1, 8. 8 mais 2, 10. 10 mais 5, 15. 15 mais 6, 21. 21 está na tabuada do 3, dá para dividir por 3? Dá. Então 71.256 também dá para dividir por 3. Esse é o critério de divisibilidade por 3. A soma dos algarismos tem que ser divisível por 3. Selecione as afirmações que são verdadeiras. Todos os números naturais que terminam em 4 são divisíveis por 2? Se terminou em 4, dá para dividir por 2. Então é verdadeiro. Todo número natural terminado em 6 são divisíveis por 3? Eu não posso afirmar isso, porque qual que é o critério de divisibilidade por 3? A soma dos números dos algarismos tem que ser divisível por 3. Então aqui eu não posso falar que é verdadeiro. A próxima. Todos os números naturais terminados em 2 não são divisíveis por 3? De novo, eu não posso afirmar isso sem somar os algarismos. Por exemplo, eu tenho o número 12. O número 12 terminou embaixo, né? O número 12 terminou em 2. E 12 eu posso dividir por 3. Então não posso afirmar só porque termina em 2, não dá para dividir por 3. E a última, o número natural pode ser divisível por 2, mesmo que a soma dos seus algarismos não seja? Sim, eu posso ter aqui, por exemplo, 14. Se eu somar os algarismos, dá 5, e 5 não divide por 2.
Só porque a soma dos algarismos não deu para dividir, não significa que o número não vai ser divisível por 2. Então, as únicas verdadeiras são essas duas alternativas. Agora aqui, o número 3.370 é divisível por quais números? Tá, 3.370. Só quer saber se ele é divisível ou não? Faça a divisão por 2. Uma vez, 3 menos 2, 1, abaixo 3. 4 não. Opa. 6 vezes 2, 12, sobra 1, abaixo 7. 8 vezes 2, 16, sobra 1, abaixo 0. 5 vezes 2, 10, sobra 0. Se o resto é 0, então ele é divisível, sim. Por 3, 3.370. E é claro, se o número terminar em 0, é claro que ele vai ser divisível por 2, porque é um número par. Se eu somar aqui os algarismos 3 mais 3 mais 7 mais 0, vai me dar o quê? 3 mais 3, 6. 6 mais 7, 13. 13 não é divisível, então por 3 não dá para dividir. Por 4. Qual que é o critério de divisibilidade por 4? Ou o número termina em 00, ou os últimos dois números é divisível por 4. Se eu pegar 70 e dividir por 4, uma vez dá 4, sobra 3, baixo 0, 7 vezes dá 28, sobra 2, não sobra 0, sobra 2. Como eu tenho o resto aqui, então não dá para dividir por 4. E 3.370, para ver se é divisível por 5, critério de divisibilidade por 5. Terminou em 0. Deixa eu apagar isso aqui que está horrível. Terminou em 0 ou 5, então dá para dividir por 5, tá? Então, os únicos números que dão para dividir o número 3.370 é o 2 ou o 5. Próxima questão. Indique quais são os divisores para cada número a seguir. Tá. 456. Quem são os divisores? Para ser divisível por 6, tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Tá, por 2. 456 é par? É, ok. Então, é divisível por 2. Por 3. Somando aqui os algarismos. 4 mais 5, 9. 9 mais 6, 15. Dá para dividir por 3 também. Então, dá para dividir por 6. Se dá para dividir por 2 e por 3, dá para dividir por 6. O número 8. Será que posso dividir 456 por 8? Para ser divisível por 8, os três últimos números têm que ser 000 ou os três últimos números têm que ser divisível por 8. 456 dividir por 8 5 vezes 8, 40. 40 sobra 5, desce 6. 7 vezes 8, 56. Sobra 0. Então dá para dividir por 8 também. E por 9? Por 9 eu tenho que somar os algarismos também e os algarismos ser divisível por 9, assim como a regrinha do 3. 4 mais 5, 9. 9 mais 6, 15. 15 dá para dividir por 9? Não. Então não é divisível por 9. Por 10, para ser divisível por 10, o número tem que terminar em 0. O número terminou em 0? Não.
Então, únicos números que dá para dividir 456 é o 6 e o 8. Próximo número, 4.890. Vamos verificar se dá para dividir por 2 e por 3. Terminou em 0? Então dá para dividir por 2. Somando os algarismos. 4 mais 8, 12. 12 mais 9, 21. 21 dá para dividir por 3? Dá. Se deu para dividir por 2 e por 3, deu para dividir por 6. Então aqui também dá para dividir por 6. Os últimos 3 algarismos, dá para dividir por 8? Uma vez, 8, uma vez de novo, 8, 10, uma vez, 8, sobra 2. Se sobrou 2 como resto, não dá para dividir por 8. E para o 9, 4 mais 8, 12, 12 mais 9, 21. 21 dá para dividir por 9? Não. E por 10? Terminou em 0? Terminou, então é divisível por 10 também. Então aqui por 10. Tá, e o próximo? 5.678. Dá para dividir por 2? Dá, porque terminou em 8, é um número par. E por 3, somando 5 mais 6, 11. 11 mais 4, 11 mais 4, 11 mais 7, 18. 18 mais 8, 26. 26 não é divisível por 3, então não dá para dividir por 6 também. Por 8, os últimos 3 números, dá para dividir por 8? 8 vezes 8, 64, sobra 3. 8 vezes 4, 32, sobra 6.